Ferramentas Mentais para Traders, de Andrew Smith. Capítulo 1, segunda parte. O que é risco? Já dissemos que entrar no mar ou no mercado é ir em busca de risco, de um futuro desconhecido e imprevisível. Mas tem risco por todo lado. Faz parte da vida. Viver é um risco, sobretudo em um país com assaltantes, traficantes e motoboys furiosos. Sem mencionar moeda fraca, inflação galopante e economistas em Wall Street que pensam que a América do Sul é um país e Buenos Aires a sua capital. Não agir, às vezes, compreende tanto o risco quanto agir. Se não nos arriscamos, o risco vem até nós. Não tem jeito de evitá-lo. Evitando um, o outro nos pega. Como o coitado do náufrago, que escapou da panela dos canibais para cair na fogueira. Talvez fogo seja preferível à água fervendo, e eis o problema do risco. É subjetivo. Geralmente, a escolha não é entre morrer queimado ou morrer escaldado, mas se é melhor comer manteiga ou margarina, comprar um carro branco ou metalizado, ficar no trabalho atual ou aceitar aquela proposta de montar um negócio com um amigo. E como explicar um motoboy que arrisca a vida a cada dia nas ruas de São Paulo, mas tem medo de viajar de avião? Ou um investidor que tem medo de operar com mini contratos no índice futuro, onde um grande lucro ou prejuízo seria R$ 500, mas dorme tranquilamente enquanto seu fundo indexado oscila entre R$ 1.000 e R$ 2.000 diariamente. Avaliamos risco subjetivamente. Há risco que temos de enfrentar porque é inerente às atividades que fazemos em nosso dia a dia, e risco que procuramos, podendo evitá-lo se desejamos. Pescadores tendem a arriscar suas vidas no mar, motoboys no trânsito de São Paulo e executivos na ponte aérea. Assim como quem precisa sacar dinheiro de um caixa eletrônico à meia-noite ou viajar de carro enfrenta risco, o dono de uma bicicleta também enfrenta o risco de ser roubado. Desde nossos antepassados, que colocavam suas vidas em risco cada vez que saíam de suas cavernas, porque, se não saíssem, eles correriam o risco de morrer de fome, estamos obrigados, às vezes, a conviver com o risco se queremos fazer algo. Mas podemos minimizá-lo. Assim, nossos antepassados saíam em bandos armados até os dentes. Pescadores usam salva-vidas e não saem quando a meteorologia prevê um furacão. Motoboys dirigem com cuidado e protegem seus cotovelos com seus capacetes. Executivos, pegando a ponte aérea, evitando companhias cujos aviões caíam com frequência. Motoristas utilizam carros com airbags, ABS e barras laterais. E o dono de uma bicicleta usa corrente e cadeado. E quem saca dinheiro de um caixa eletrônico à meia-noite num bairro perigoso? Geralmente, podemos dizer que fazemos de tudo para minimizar nossa exposição aos riscos que conhecemos. E há outros riscos que enfrentamos com prazer, como, por exemplo, um piloto de Fórmula 1 dirigindo seu carro a 300 km por hora, um piloto de asa delta fazendo um loop, um surfista pegando ondas de 5 metros em águas infestadas por tubarões, um alpinista escalando o prédio mais alto do mundo sem proteção, ou um trader comprando 10 contratos no índice futuro com margem emprestada de seu cunhado. Nestes casos, estamos nos pondo na boca do leão por razões além da mera sobrevivência. Por que será? Ou não percebemos o risco, somos ignorantes, ou achamos que nossa habilidade o reduziu a um nível aceitável. Mas devemos tomar cuidado, porque nossa percepção é distorcida. Vemos o que esperamos ou tememos ver. Que tem isso a ver com o investidor ou trader? Imagine que você tenha R$ 100.000 para gastar. Qual dessas duas opções você escolheria? Primeira, comprar um apartamento abaixo do preço do mercado por R$ 100.000, sabendo com certeza absoluta que conseguirá vendê-lo um mês mais tarde por R$ 109.000. Ou segundo, comprar 1.000 ações de BBDO4 por R$ 100 cada, calculando que existe uma chance de 80% de que subam para 113 num mês, no qual você as venderia, e uma chance de 20% de que elas fiquem empatadas. Qual? Agora, digamos que comprou 1.000 BBDO4, achando que iria subir de 100 para 113. Infelizmente, no final do mês, estão valendo 92. Você tem duas opções. Qual você prefere?
A primeira, vender imediatamente com R$ 8.000 de prejuízo. Ou a segunda, esperar umas notícias importantes que deveriam sair no dia seguinte. Você calcula que tem uma chance de 100% de que as notícias serão boas e que o preço dará uma virada e voltará para 100. Do contrário, o preço cairá rapidamente até 90, onde você venderá. Qual? No primeiro caso, se você escolheu o apartamento e o dinheiro na bolsa, você está evitando o risco. Matematicamente falando, escolher o apartamento é irracional. De um lado, você tem um lucro garantido de R$ 9.000. Do outro, tem uma probabilidade de 80% de um lucro de 13.000 e de 20% de nada, ou seja, um ganho esperado de 0,8 vezes 13.000 menos 0,2 vezes 0 igual R$ 10.400. É melhor arriscar nas ações de BBDO4. Neste caso, enfrentando uma decisão entre o lucro seguro e o lucro provável maior, proporcionando uma aposta, digamos, inteligente, você percebeu o risco da aposta como algo negativo, indesejável. Preferiu não apostar. O medo de perder o que tinha influenciou a sua decisão. Você prefere perder uma oportunidade. No segundo caso, se você decidiu esperar as notícias na esperança de que a situação melhore, você percebe o risco como algo positivo, desejável. Matematicamente falando, esperar as notícias é irracional. O prejuízo seguro é de R$ 8.000, mas, se esperar as notícias, em média, o prejuízo é de 0,9 vezes 10.000 menos 0,1 vezes 0, que é igual a R$ 9.000. É melhor aceitar o prejuízo e vender na hora. E, para evitar um prejuízo seguro, você está disposto a fazer uma aposta pouco inteligente, vendo o risco como algo que pode melhorar uma situação desfavorável. O medo do prejuízo e seu desejo de sair ileso colocaram-no em mais perigo ainda. A lição aqui é que existe risco em toda parte. Evitá-lo em algumas situações e procurá-lo em outras pode aumentar ou diminuir seus lucros consideravelmente. Um investidor que segue seus instintos nas situações acima ganharia bem menos e perderia bem mais do que um investidor que pensa um pouco antes de agir. Resumindo: 1. Geralmente vemos risco como algo negativo a ser evitado. Às vezes é e outras não. 2. Risco é subjetivo. O que é arriscado para você pode não ser para mim. Muito depende de nossos conhecimentos e habilidades. 3. Risco é difícil de avaliar. Nossas emoções e instintos distorcem a nossa percepção. 4. Voltando ao capitão. Em lugar de se preocupar com todas as coisas terríveis que o mar pode fazer com seu barco, seria melhor preparar-se para elas. Assim, ele não precisa evitá-las, saberá o que fazer se acontecerem. O investidor, em lugar de perguntar o que vai fazer o mercado hoje, pode perguntar-se o que eu vou fazer hoje se o mercado fizer tal. Lidando com o risco. Vamos sair da água e falar um pouco do ar. Devo admitir que não sei grande coisa sobre barcos. Voar é inerentemente arriscado. Sempre foi, sempre será. Não é natural para um ser humano. Se Deus quisesse que o homem voasse, teria nos dado asas. Temos pés. Mas isso não nos impediu e, hoje, voar de avião comercial, claro, é uma das formas mais seguras de viajar. A probabilidade de estar num acidente de avião é de 1 em 11 milhões. Compare isso com a chance de morrer num acidente de carro, que é de 1 em 5.000. Agora, voar de paraglider não é tão seguro. Em 2002, houve 46 acidentes e 7 mortes reportadas nos Estados Unidos. Ok, 7 mortos não é nada comparando com o número de mortos em um só acidente de avião. Mas, comparando o número de pessoas que voam de avião a cada dia com o número de pessoas que voam de paraglider, ocorrerem 7 mortes em um ano é bastante. Numa calculadora de risco que achei na internet, acabei de saber que, baseado no meu perfil de piloto,
tem uma grande chance de estar num acidente nos próximos 5 anos. Agora, para ter a mesma chance de estar num acidente de avião, teria de voar todos os dias durante 15.000 anos. Por que tanta diferença? Porque as empresas comerciais gerenciam os riscos muito melhor que os pilotos de paraglider. Elas investigam cada incidente, não importa quão pequeno, detalhadamente, para aprender o que aconteceu, por que aconteceu e como evitar que aconteça novamente. Depois, publicam o que encontraram e circulam as informações. Esses relatórios identificam as fontes de risco para aqueles que ainda não vivenciaram as circunstâncias do acidente, assim permitindo que eles também possam tomar providências antes de algo acontecer. E, ao contrário, depois de quase quebrar o pescoço, alguns pilotos de paraglider se divertem contando a sua história para os amigos, explicando como, graças à sua habilidade e, sobretudo, à sorte, escaparam das mandíbulas da morte. De fato, para eles, um incidente só é um incidente digno de investigação se resulta em um osso quebrado ou morte. Em geral, não gostam de falar muito de acidentes. É preferível fingir que não sabem de nada. Cruzam os dedos e confiando que nada parecido acontecerá com eles. Algo como uma aterrissagem, onde o piloto, freando para pousar, cai de mau jeito e torce o pé quando desvia de uma linha de pipa no último momento, é simplesmente má sorte. Pode ter acontecido com qualquer um. O piloto explica que o acidente se deve a uma combinação de coisas sobre as quais não tinha controle. Não foi culpa dele, foi culpa da pipa. Claro. As companhias aéreas pensam de outra maneira, levam tudo a sério. Quanto tempo um trader com uma atitude como o piloto de paraglider pode esperar sobreviver no mercado? Enfrentamos e gerenciamos riscos continuamente em nossas vidas. E, como geralmente nada ruim nos acontece, nos achamos bons em fazê-lo. Na verdade, não somos. Nem sabemos realmente o que é risco. Intuitivamente, pensamos que existe um vínculo entre medo e risco. Quanto mais medo, mais arriscado. Mas será que o medo é um bom indicador? Se tivermos medo de altura, devemos voar mais perto do chão? No caso do paraglider, quanto maior a altitude, menor o risco. Não é uma queda que mata, é o contato com o chão. Agora, você, trader, será que o medo que sente quando pensa a respeito de uma oportunidade que observou no mercado é uma boa indicação do risco associado? E, mesmo se for o caso, será que deve evitar essa oportunidade e procurar uma que dê menos medo? Como saber? Interessante dilema. Otimismo. Outra coisa que complica nosso juízo é o otimismo. Temos a grande tendência de subestimar o risco e superestimar as nossas habilidades. Sobretudo os pilotos de paraglider, que acham seguro voar a 1.000 metros de altura embaixo de uma lona de nylon, e traders que acham que vão ficar milionários operando no mercado de futuros ou opções com pouco capital. Não há nada errado com o otimismo. Sem ele, não haveria paragliders, porque os pilotos teriam medo de cair. E não haveria mercado, porque os traders teriam medo de perder dinheiro. O otimismo é bom quando se tomam em conta os riscos. Consequências. O medo não é a melhor forma de avaliar um risco, nem no mercado, nem no ar. Uma forma bem mais útil de avaliar o risco é a de pensar em termos de probabilidades e consequências, a combinação da probabilidade de que algo aconteça e a consequência se acontecesse. Obviamente, é raro termos informação suficiente para poder quantificar com muita precisão a probabilidade de encontrar uma turbulência que desinfla um paraglider, ou a de investir numa empresa que venha a falir de um dia para o outro, mas geralmente sabemos se é grande ou pequena. É muito mais fácil quantificar as consequências. Por exemplo, a probabilidade de encontrar uma turbulência mortal num dia ensolarado enquanto voa num morro em frente à praia pode ser pequena, mas as consequências fatais. Isso faz com que o risco seja importante. Por outro lado, a probabilidade de ter de pousar sem vento pode ser grande, mas, como as consequências, raspar o joelho ou torcer o pé são pequenas, o risco também será. É igual no mercado.
podemos não temer que uma empresa venha a falir do dia para a noite, porque calculamos que a probabilidade seja minúscula. Mas se colocarmos todo o nosso dinheiro nela, e acontece, o risco é importante. É nosso dever fazer o possível para minimizar as consequências, diversificando o portfólio ou limitando os prejuízos. Vejamos uma história para ilustrar. Num jantar de pessoas de mercado, todos os convidados sabiam que um famoso gerente de fundo mantinha uma posição importante vendida. Um jornalista lhe perguntou, como sempre fazem: "O que vai fazer o mercado?" O gerente respondeu que provavelmente iria subir. Um colega ouviu e disse: "Você está louco? Acha que o mercado vai subir, mas está vendido?" E o gerente respondeu: "Acho que provavelmente vai subir. Se subir, não será muito, mas se cair, vai ser feio." Para ele, a probabilidade versus consequências de subir era menor que a probabilidade versus consequências de cair. A posição mais congruente era vendida. Faz sentido? Calcular probabilidades é ótimo para riscos que conhecemos e entendemos. Mas a maioria dos acidentes de paraglider, de avião, de ônibus espacial, de robô marciano e muitos desastres que acontecem com nossas finanças pessoais é causada por riscos que desconhecemos. Como no caso do paulista, piloto de paraglider que foi voar no Rio pela primeira vez. Não tinha ninguém voando e o vento estava fraco e soprando, segundo ele, na direção certa. Ele achou que a falta de pilotos no ar era devido a condições não suficientemente desafiantes para os cariocas. Nem perguntou por que o céu estava vazio e decolou. Uma hora mais tarde, estava pendurado numa árvore no meio de uma floresta com uma perna quebrada, enquanto um grupo de pilotos cariocas ajudava os bombeiros a retirá-lo juntamente com os restos de seu paraglider. O que acontecera? Ele calculou que o risco era pequeno, mas ignorou que as consequências de um erro seriam grandes. Também desconhecia as turbulências do lugar, produzido por aquele vento fraco. Ele não sabia o que não sabia e pagou por sua ignorância. No mercado, experiência, informação e educação podem reduzir a quantidade de riscos desconhecidos, mas nem sempre eliminá-la. Fique atento para as coisas que não sabe, ou seja, não pense que sabe tudo. Então, como podemos analisar um risco quando nem sabemos o que existe? Não podemos, mas o trader pode controlar as consequências de riscos desconhecidos. O máximo que pode perder é o máximo que se dispõe a perder. O trader controla este valor e pode limitar seus prejuízos fechando sua posição em qualquer momento. O piloto não tem as coisas tão fáceis. Quando está no ar, está arriscando sua vida. Margem de erro. Uma outra opção de lidar com riscos desconhecidos é a de deixar uma margem de erro. Um piloto de paraglider que nunca conseguiu pousar numa área menor que uma praia inteira deve pensar 2 vezes antes de pular de um morro onde a área de pouso tem somente o tamanho de um campo de futebol. A despeito do que disse anteriormente, poucos barcos afundam por causa de ondas. Os engenheiros sabem que a maioria tem menos de 10 metros, então constroem barcos capazes de lidar com ondas de 15. É por causa desta margem de erro que o cabo de um elevador, desenhado para levar 8 pessoas, não estoura quando entram 9. Sempre cabe mais um, sabem os passageiros. Igualmente, uma margem de erro evita que os aviões caiam do céu, mesmo que todos os passageiros levem 25 quilos de bagagem, quando o limite é 20 quilos. Bom, minto. Ouvi que recentemente um avião caiu nos Estados Unidos devido ao excesso de peso dos passageiros e não da bagagem. Quando fizeram os cálculos, usaram uma média generosa de 80 quilos por passageiro, incluindo uma margem grande de erro. Hoje, devido a uma dieta de Coca-Cola e McDonald's, o peso médio de um passageiro americano subiu bastante, bem mais que os 80 quilos originais. Quem, 20 anos atrás, teria dito que íamos ter uma epidemia de obesidade? Percebeu outro risco desconhecido que, com as assunções que você faz para lidar com os riscos conhecidos, hoje ficariam inválidas com o tempo? Quando se trata das vidas das pessoas,
os engenheiros responsáveis geralmente deixam uma margem de erro importante. Disse geralmente. Há uma história famosa do Sr. Ford, o fabricante famoso de festas e escortes. Dizem que ele ordenou uma enquete para descobrir quais peças dos carros que ele fabricava nunca quebravam. Depois, ele reduziu as especificações e também os custos delas. Não posso afirmar que essa história seja verídica, mas, vendo a quantidade de peças quebrando do meu carro, não duvido nada. Estresse. Vamos a uma outra realidade do mercado. Um trader quer estrear seu novo sistema de cruzamento de médias móveis, com o qual pretende se enriquecer no índice futuro. Para quem não sabe o que é um sistema de médias móveis, o trader fica o dia todo plantado na frente da tela, seguindo duas linhas coloridas. Uma média móvel do preço de 5 períodos e outra de 15. A média de 5 é mais nervosa e reage antes da média de 15. Ele compra quando a média de 5 cruza a média de 15 de baixo para cima e vende quando cruza de cima para baixo. Não usa um stop. Dessa forma, ele acha que vai ficar milionário em um mês. Bom, pelo menos em um ano. Para abrir uma conta em uma corretora, a BMF exige algo como R$30.000 de margem. O trader não é bobo. Ele sabe que a margem representa o mínimo que ele deve ter para operar e deposita R$50.000 com a corretora. Senta em frente à tela e espera o primeiro sinal de seu sistema. Calculou que o índice teria que perder algo como 5.000 pontos para acabar com sua conta. Considera isso pouco provável e sente-se confiante. Também sabe que vai perder em pelo menos 50% dos trades, mas confia que os lucros compensarão os prejuízos e que o prejuízo médio será em torno de 300 pontos. Duvida que vai perder 5.000 pontos com 16 trades negativos seguidos. Um mês e 40 trades mais tarde, ele fecha sua conta com uma dor terrível no estômago. R$30.000 de prejuízos, incluindo os 7.000 em comissões que pagou o seu corretor. Este já viu a mesma coisa acontecer dezenas de vezes e está muito triste por perder um ótimo cliente, mas muito agradecido com os R$7.000 que ganhou em aproximadamente 6 minutos e 40 segundos de trabalho ao telefone. O que aconteceu? Ok, o sistema não era dos melhores, mas também não era ruim. Deu certo nos testes e 2 semanas depois de fechar sua conta, o trader viu o mesmo sistema entrar em sintonia com o mercado e ganhar 8.000 pontos. Onde errou? Errou no cálculo das consequências físicas do risco. Ele não saiu do mercado por causa do sistema, nem por falta de dinheiro, mas pela dor no estômago, o estresse. A probabilidade de enfrentar uma corrida de trades ruins não era grande, mas também não era insignificante, e ele sabia que podia acontecer. Mas as consequências, perder R$30.000, foram bem mais dolorosas que imaginara e o risco, probabilidade versus consequências, maior que ele calculou. Não aguentou a pressão. Ignorando o que você pensa do seu sistema, o maior deslize foi o de não deixar uma margem de erro suficiente. Se tivesse financiado a conta com R$100.000, ele teria perdido somente 30% da conta, e de certa forma dá menos medo que perder 60%, apesar de ser os mesmos R$30.000. 30% é um drawdown relativamente normal, mas um drawdown de 60% é assustador. Possivelmente, no caso de ter operado com R$100.000, ele teria ficado no mercado até o momento em que o sistema estourou e ganhou os R$120.000. Alternativamente, se R$50.000 era todo o seu capital, poderia ter operado no mini, com contratos menores, em que o balanço final dos mesmos 40 trades não teria representado 60% de seu capital. Nota do LiterataCast. Os valores agora mencionados referem-se ao ano da edição do livro no Brasil pela editora Campos, 2005, e foram dadas pelo tradutor com base na situação então praticada pelas corretoras. Hoje, o ano de 2019, algumas corretoras cobram de margem para a operação de mini contratos o valor de R$15,
e como margem para operar contratos de futuros cheios, o valor de R$ 125 por contrato. Ou seja, uma alavancagem muito maior do que a descrita por Andrew Smith e adaptada pelo tradutor na ocasião. É impossível eliminar todos os riscos de voar e de operar. A única forma seria ficar com os pés no chão ou deixar seu patrimônio no fundo DI. Já disse que a experiência, a informação e a educação reduzem a quantidade de riscos desconhecidos que os traders e os pilotos enfrentam. Da mesma maneira que um piloto morto não pode praticar mais, um trader quebrado ou psicologicamente destruído perde a oportunidade de ganhar a experiência que tanto precisa para reduzir os riscos que enfrentará no futuro. Felizmente, é possível ganhar experiência aprendendo com erros dos outros. O mercado está cheio de traders que pisaram na bola e aprenderam como operar a pancadas. É estúpido repetir erros que já foram cometidos, e quando a oportunidade se apresentar, converse com quem já viveu situações adversas. Porém, aprender das experiências dos outros tem limites. Se não fosse o caso, todo mundo seria um bom piloto ou trader simplesmente lendo livros. Estudar os erros dos outros é útil em que nos ensina o que não fazer. Mas não fazer algo é bastante passivo, e ninguém teve sucesso não fazendo as coisas. Infelizmente, temos que aprender fazendo também. E isso expõe pilotos e traders à terceira certeza humana. As duas primeiras são que temos que pagar impostos e vamos morrer. A terceira é que traders e pilotos vão cometer erros. Pilotos vão se machucar, ou pelo menos passar por algumas situações aterrorizantes, e traders vão perder dinheiro. Voando de uma forma conservadora, o piloto pode aprender com seus erros inevitáveis sem pagar um preço alto demais. Fazer uma manobra nova a 2.000 metros de altura sobre um lago é uma forma de ganhar experiência com um risco reduzido. No mercado, um trader que limita seus prejuízos inevitáveis com pequenas posições e stops também ganha experiências úteis. Entretanto, se o piloto fizesse a mesma manobra a 300 metros acima do chão, poderia ser a última experiência de sua vida. Para o trader, como vimos, operando um novo sistema com lotes grandes no índice futuro é uma forma de destruir sua conta e arruinar sua saúde mental. Reduzir risco implica reconhecer limites e controlar um pouco aquele otimismo patológico de que alguns pilotos e traders padecem, pelo menos até que as evidências comprovem que sabem tanto quanto pensam. Finalmente, para que um erro possa se transformar numa experiência ou aprendizagem, tem de ser reconhecido como tal. Os pilotos bons dizem que a diferença entre um incidente e um acidente é a atitude. Eles admitem seus erros, analisando suas ações e revivendo a situação até encontrar formas alternativas de agir que poderiam evitar o mesmo incidente. Os pilotos ruins ou machões não admitem cometer erros, fazem tudo certo. Seus acidentes são causados por elementos fora de seu controle, como uma mudança imprevisível do vento. E como não tem controle do vento, não tem nada a analisar. E você, que atitude tem frente a seus prejuízos? Reforço variável. Voar vicia. E depois de ganhar um pouco de dinheiro fácil na bolsa, o mercado vicia também. Por quê? Porque temos a mesma inteligência que as pombas. O psicólogo americano Skinner ficou famoso com seu trabalho sobre condicionamento. Ele fechou pombas em caixas e deu comida para certos comportamentos. Inicialmente, ele premiou as pombas com comida cada vez que bicavam no lugar certo. Isso se chama reforço contínuo. E elas aprenderam rapidamente. Quando ele retirou a comida, as pombas aprenderam a não bicar mais. Logo, ele tentou uma nova experiência, premiando as bicadas com uma taxa variável e dando comida de forma intermitente, em média a cada X bicadas ou cada Y segundos. Isso se chama reforço variável.
Skinner ficou surpreso ao observar que essa premiação variável reforçou o comportamento desejado, bicar, tanto quanto a premiação contínua. Ou seja, as pombas aprenderam tão rapidamente quando não recebiam comida a cada bicada do que quando recebiam. De fato, as pombas premiadas com taxa variável bicaram mais vezes e mais rapidamente que as pombas premiadas com a taxa contínua. E quando a comida foi retirada completamente e nenhuma bicada resultou em comida, as pombas premiadas com taxa variável continuaram bicando muito mais tempo que as pombas premiadas com taxa contínua. Tiveram mais dificuldade a desaprender o comportamento aprendido. Curiosamente, quando trocamos pombas por pessoas e caixas por bingos, observamos exatamente o mesmo comportamento. Então agora, pense em qual é a diferença entre um bingo, onde o jogador recebe um prêmio a cada X jogos, e a bolsa, onde o trader recebe um prêmio a cada X operações. Isso é o princípio do vício. Decisões. Vamos falar um pouco de decisões. Um piloto experiente de asa delta estava voando em condições moderadas, usando um equipamento que conhecia bem. Preparava-se para pousar em cima do morro, um lugar onde anteriormente ele havia feito vários pousos sem incidentes. Evitando as tecnicalidades da história, algo aconteceu e ele bateu contra o chão, quebrando a asa, o pé e quase o seu pescoço. Ele sobreviveu e passou muito tempo pensando. Apesar de se lembrar de vários pousos no mesmo lugar onde ele sentia que forçava a barra, no dia do acidente não sentia assim. Também já tinha pousado muitas vezes em outros lugares em condições bem mais difíceis e sem incidentes. Pensou e pensou, tentando em vão lembrar-se dos sinais ou evidências que podiam ter indicado que aquele pouso iria complicar-se. Finalmente, a única conclusão que lhe restou fora que aquele pouso não era diferente de todos os outros. Era sempre perigoso. Apesar de o fato que dezenas de pousos prévios terminaram sem incidentes e que ele nunca tinha percebido a situação como perigosa, sempre existia uma chance, digamos, de 1 em 100, de um acidente. Aquele 1 podia ter acontecido no primeiro voo ou depois de 200. Aconteceu naquele dia. Também percebeu que muitos dos outros pousos que havia feito com outras asas, em condições mais desafiantes e em lugares diferentes, também eram bem mais perigosos que ele calculou. Ele concluiu que o fator mais importante na segurança do piloto é a qualidade das suas decisões. Habilidade, experiência e qualidade do equipamento simplesmente elevam os limites seguros, permitindo que um piloto hábil faça coisas mais difíceis. Mas segurança não é uma função da altura dos limites, é uma função de sua habilidade de ficar dentro deles. E essa habilidade é determinada exclusivamente pela qualidade de suas decisões. Então, quais são os seus limites? Você está agindo fora ou dentro deles? E quão boas devem ser as suas decisões? O piloto de asa delta vai enfrentar um fluxo constante delas e tem de ser quase perfeitas. E para decolar, qual seria o melhor momento, se tem altura suficiente para virar, se deve iniciar uma manobra de emergência para evitar uma colisão, se conseguirá planar até o pouso? O trader tem que tomar decisões similares. Se ele deve entrar, sair, quando, quanto e se existe uma certa imprevisibilidade associada com cada decisão de entrar no mercado. Nunca se tem certeza absoluta de qual será o resultado. Mesmo se você tiver 99% de certeza do resultado, vai errar 1% do tempo. Qual será o resultado deste erro? Morte? Paraplegia? Prejuízo irrecuperável? Por ora, caímos numa cilada matemática. Nem todas as decisões ruins levam a consequências negativas. Posso errar e me safar. Igualmente, decisões boas podem nem sempre resultar em consequências positivas. Se a chance de ganhar é 60%, a coisa certa é apostar em ganhar, apesar de perder 40% do tempo. Agora, se não sei as probabilidades e tomo 100 decisões num dia,
sofrendo somente um prejuízo, posso deduzir que minhas decisões são boas, quase perfeitas. Mas em um ambiente de probabilidades, 50% dessas 99 podem ter sido ruins, simplesmente sem consequências negativas. Como o piloto, que decolou 100 vezes em condições perigosas, mas conseguiu pousar sem incidentes em 99 delas. Confuso? Eu também. Digamos que você abre uma posição e que dá lucro. Como podemos saber se foi uma decisão boa? Como sabemos que não foi uma decisão péssima e que por sorte deu certo? Como novato, posso estar observando um trader fazendo coisas altamente perigosas que, por sorte, não dão consequências negativas. Como vou saber o que é perigoso? Quando digo sorte, quero dizer probabilidade. Se uma posição tem 30% de chance de perder R$ 1.000 e 70% de chance de ganhar R$ 100, abrir a posição é uma decisão péssima, mas 70% do tempo não vou ver as consequências ruins. Entretanto, se tomo 100 dessas decisões, vou acabar perdendo 30 vezes 1.000 menos 70 vezes 100, ou R$ 23.000. Já mencionamos como é impossível calcular a probabilidade exata de uma operação. Mas seu sucesso ou fracasso não deveria depender de uma operação. Deve depender de muitas delas. E, depois de fazer muitas, sempre seguindo as mesmas regras ou padrões, avaliar probabilidades fica mais fácil e confiável. Quando o trader pensa sistematicamente, operações individuais têm pouca importância. O trader avalia a probabilidade do sistema dar certo, não de cada operação. Sabe que uma operação não é representativa do sistema e que uma decisão que deu certo não é necessariamente uma decisão boa, nem uma que deu errado, ruim. Voltando ao nosso psicólogo Skinner, perceba que, de certa forma, a cada vez que fizer algo errado e receber um prêmio, estará fortalecendo a tendência de fazê-lo errado novamente. Está construindo o caminho da sua própria destruição. Pior ainda, como vemos decisões erradas darem certo, podemos pensar que estamos operando com uma eficiência maior do que a realidade. Por exemplo, digamos que meus resultados mostrassem que estou operando com 70% de acerto. Posso estar com 35% das operações dando certo porque fiz a coisa certa e 35% dando certo apesar de ter feito a coisa errada. 15% dando errado apesar de ter feito a coisa certa e 15% dando errado porque errei. Se me engano assim, que chance tenho de sobreviver no mercado? Como evitarmos o problema de reforçar decisões ruins porque parecem ser decisões boas? Primeiro, usando a margem de erro que mencionamos. Saber que uma boa proporção das suas decisões pode estar errada lhe permite tomar precauções e reduzir sua exposição ao risco. Digamos que nas últimas 50 operações, 20 deram prejuízo. Qual teria sido o resultado no seu capital se 30 dessem prejuízo? Ou se as 30 operações positivas dessem a metade do lucro? Teria sobrevivido? Tinha capital suficiente para aguentar? Ajuste sua exposição ao risco para que, se algo ruim acontece, não acabe com seu capital. Segundo, é importante questionar tudo o que se faz. Avalie seus sucessos quanto aos seus prejuízos. Espero que esteja percebendo como fica difícil avaliar um comportamento inconstante. Se suas ações são sempre diferentes ou se não seguem regras claras e definidas, como avaliar os resultados?